Eu tinha até uma relação pessoal com ele. Eu comecei a escrever na Isto É, muito tempo atrás. Tinha uma relação pessoal com ele, mas respeito pelo que ele representa, não. Luiz Nassif. O Nassif é um caso clássico de gente comprometida. Eu desmascarei, foi muito engraçado, porque eu fiz o começo da pantomima investigativa que eu estava dizendo, foi uma entrevista que eu fiz telefônica com o José Janene, em que ele foi a única declaração pública de um político dizendo que o José Dirceu mandava e desmandava no esquema do mensalão. Ele fez essa declaração para mim, pelo telefone, eu peguei no celular, eu nunca imaginei que ele fosse falar comigo nesses termos. Ele, obviamente, queria que eu mandasse um recado para o governo, e queria me usar como instrumento para mandar recados para o governo, e o recado era: eu posso denunciar vocês. Ele pediu um off, eu não respeitei o off, porque eu não vou respeitar esse off de bandido, eu não sou padre, não vou... E eu publiquei a entrevista dele, achava que era importante publicar a entrevista dele. Na mesma semana, o Luiz Nassif me recriminou por ter violado o segredo, o sigilo jornalístico, e por coincidência, porque o cara é azarado e eu sou sortudo, ele, no mesmo artigo, na mesma semana, reproduzia integralmente uma mensagem que um informante dele, chamado Luiz Roberto Demarco, que é um lobista que trabalha, rival do Daniel Dantas, é chato ficar falando esses nomes, porque as pessoas até nem sabem quem são, mas esse Demarco é um lobista que processava o Daniel Dantas e passava mensagens a vários jornalistas. Só que, sendo desonesto, ele passou para o Nassif uma mensagem dizendo que era só para o Nassif, exclusiva, mas não era. Ele passou para outros jornalistas. Um deles era meu colega, que me passou a mensagem, e eu confirmei que o texto do Nassif era idêntico ao texto do lobista, e inclusive com os mesmos erros de grafia. E eu denunciei isso daí, pegou muito mal para ele, ele foi afastado da Folha de São Paulo algum tempo depois. Eu tenho certeza que isso teve alguma influência na demissão dele, ele mereceu, não me arrependo minimamente disso, e ele está aí. Também tem um blog no IG, o IG, que é o campeão de processos contra mim. Eu fiz uma coluna, 3.000 toques falando, nada de difamatório, dizia que o IG, depois que tinha passado para os fundos de pensão, tinha comprado a imprensa lulista, eu estava financiando esses jornalistas aí que tinham ficado desempregados, o Chapa Branca, e recebi 2 processos da FUNCEF, o Fundo de Pensões da Caixa Econômica, 2 da Petros, 1 da Previ, Paulo Henrique Amorim, Minocarta 2, e 2 da Brasil Telecom. É o meu recordista, é o meu artigo recordista. E é um artigo que não tem nada para se processar. Eu digo que o IG é petista e financia os jornalistas que estão alinhados com o governo, só isso. Mas, obviamente, incomodou essa laia. Agora, tem os grandes jornalistas, enfim, aqueles ícones que escreveram ou escrevem ainda em jornais brasileiros, que tu admiras. O mais notório é o Paulo Francis e também o Milor Fernandes. Tu achas que hoje nós estamos numa fase em que, bom, o Milor ainda está escrevendo, mas veja, o Paulo Francis morreu, nós estamos assim numa fase de desaparecimento desses caras mais agressivos e também mais descomprometidos, capazes realmente de ser franco-atiradores em tempo integral? Eu gosto muito de você, Juremir. Você não está nem morto, nem e não tem 90 anos também. Eu acho que tem gente que trabalha direito. Acho que a imprensa sabe se regenerar. Quanto mais competição há, melhor. Acho que um vigia o outro, um tenta ser melhor do que o outro, tenta arrecadar mais anúncios do que o outro, e acho que essa vigilância que a imprensa pode fazer, ela acaba se autorregulando.
E eu confio nisso, eu acho que ela tem esse poder. Quando se rompe a proteção corporativa, eu acho que o jornalismo ganha. Mas não dá para ficar sentindo falta. Eu sinto falta do Paulo Francis, ele era meu amigo pessoal, eu tinha uma relação muito íntima com ele. Mas não... a gente tem que tocar a coisa adiante, né? Agora, tu não achas, de maneira geral, por exemplo, a crônica brasileira? Tu achas que a crônica brasileira, assim, aqui entre nós, assim, em família, são apenas uns 1000 e poucos que estão aqui, tu não achas que a crônica brasileira, em geral, é muito ruim? Eu acho muito desinteressante, muito... o caso do Veríssimo, o Gaúcho, é triste, porque ele escolheu a irrelevância por disciplina partidária. É uma coisa muito triste, quer dizer, ele preferiu se apagar e não... ele preferiu não ter um papel na imprensa, e hoje em dia ele é plenamente irrelevante, para não atrapalhar, por fidelidade aos amigos, mais ou menos o que você denunciou sobre o pai dele, por fé partidária, ele preferiu se sacrificar. Isso é muito triste. Era um bom cronista, perdido completamente. Já era. E o resto é muito chato. Eu leio os jornais cariocas e paulistas e acho que é irrelevante a crônica. Mais do que ruim, é irrelevante. Ela não tem nada a acrescentar, não tem nada a dizer. E como eu sou pouco retórico por temperamento, eu tive que me refugiar nos fatos. E fui buscar fatos. E eu já disse, eu trato o Lula como o Rubem Braga tratava o passarinho que pousava no batente da janela. Porque eu preciso de subsídio, de fato, para não ficar só na indignação ou na deblateração. Eu tento buscar fatos que acrescentem coisas à minha coluna. E eu acho que fato, notícia, é um elemento fundamental da crônica. E quando você não tem o fato, quando você não tem a matéria sobre a qual opinar, isso fica muito empobrecedor. Além de tudo, o passarinho acabava sempre por fazer cocô na janela. Agora, Diogo, as revistas brasileiras, os jornais brasileiros, a Isto É, a Veja, a Folha de São Paulo, desempenharam um papel muito importante, eu acho que hoje indiscutível, na queda do Collor. Certamente, sem a atuação, principalmente, eu creio que principalmente da Veja, da Isto É e da Folha de São Paulo, não teria acontecido o impeachment do Collor. E quando a gente olha agora em relação ao Lula, as críticas, os mesmos veículos fazem críticas, e fazem críticas, ao meu ver, pertinentes. No entanto, o olhar de parte da população, principalmente da esquerda, é diferenciado. Quando se tratava de trabalhar pela queda do Collor, evidentemente uma queda necessária, justificada, não se dizia que esses jornais e esses veículos eram burgueses, a serviço do capital, não, eles estavam a serviço da democracia. Mas agora, quando se faz crítica aos escândalos de corrupção, volta e meia aparece o discurso de que esses veículos são golpistas e de que eles estão a serviço de interesses escusos para desestabilizar um governo democrático, eleito pelo povo e tudo mais. Há uma certa esquizofrenia nisso, é mera jogada político-partidária para desqualificar, porque agora a opinião não interessa. O que acontece? Porque são os mesmos veículos tendo atitudes muito semelhantes em relação a dois governos que também têm situações muito semelhantes, escândalos de corrupção.